A gente começou aqui uma série e a gente vai terminar a parte 3 da série. Mas vale a pena você entender o que é que nós estamos construindo com essas 3 partes. O título da mensagem e o título da série é "E agora, Jesus?". É uma pergunta que sempre nós vamos estar fazendo. Na verdade, nunca a gente pode parar de fazer essa pergunta. E agora, Jesus, qual é o próximo passo? E agora que eu cheguei aqui, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Com essa decisão que eu tenho que tomar, e agora o que é que eu tenho que fazer? Essa situação que eu estou vivendo, Senhor, e agora o que é que eu faço? Qual é a estação que o Senhor tem para a minha vida? O que é que eu faço? E agora, Jesus? E agora? De repente você chegou aqui angustiado. Também você precisa fazer essa pergunta. E agora, Jesus, o que é que resta de mim? O que é que eu vou fazer? Você está vivendo uma situação maravilhosa. Você precisa também fazer. E agora, Jesus, o que é que eu preciso fazer? E aí, o que é que a gente fez? Na primeira parte, nós falamos sobre o fundamento. Diga comigo, gente, fundamento. Na jornada que Jesus nos convida, o fundamento o alicerce tudo começa com segui-lo. Tudo começa em seguir Jesus. E quando Jesus nos chama para seguir, não é para qualquer coisa. O seguir Jesus, que eu chamo fundamento, que faz toda a diferença, tudo começa aqui. E aí, por favor, um parênteses aqui, se você não assistiu a primeira parte, não assistiu a segunda, vale a pena você conferir no nosso canal do YouTube, CC Videira. Aproveita, vai lá, Videira Music, e curte as nossas músicas também. Fecha aqui o parênteses. E aí você vai ver uma coisa, que seguir Jesus é para ter relacionamento com Ele. Por isso que me permita estar sempre repetindo o fundamento. É seguir para ter um relacionamento com Ele, é para seguir e faz toda a diferença porque é para ter conhecimento dEle com Ele. É seguir para ter Jesus como parâmetro, como padrão, como referência. E se fundamentamos a nossa vida no seguir, se atendemos o convite de Jesus para seguir, e o convite de Jesus é para todas as pessoas, é do jeito que a gente está. Por quê? Porque está lá escrito. Do jeito que Mateus estava, ele pediu, venha seguir. Do jeito que Pedro, João e os discípulos apóstolos estavam, ele, venham seguir. Tudo começa aqui no seguir. E quando a gente segue Jesus, é o fundamento, a gente passa para um processo. Jesus nos convida para um processo. A jornada com Jesus existe fundamento, segui-lo, e esse fundamento me leva a um processo, a uma estação, a coisas que Deus quer fazer na minha vida. E que processo é esse? Obedecê-lo. Fundamento, seguir, que me leva a um processo de obedecer. Obedecer a sua palavra. Obedecer, não por medo, por amor. Obedecer. E quanto mais eu obedecer, eu vou criar confiança e não conveniência. Não é por conveniência, é por confiança, porque assim diz o Senhor, porque assim está escrito na sua palavra. Obedecer por amor, por confiança e por convicção, e não por tradição, por convicção, porque Deus fala comigo, não é a experiência do outro. E aí, gente, que coisa maravilhosa a gente vai ter hoje, porque se eu estou fundamentado em segui-lo, e eu entro no processo, o que é que vai acontecer? Qual o resultado? Ser transformado. Ser transformado. E aqui está algo que eu não sei se acontece com você. Quantas vezes Deus me abençoa. Senhor, estende a tua mão sobre a minha vida. Pai, eu preciso que o Senhor me abençoe. Fica comigo, Senhor. Deus, Pai, abre as portas. Senhor, me guia. Senhor, eu quero ver a tua mão. Ei, resultado, transformação, desfrutar de Deus exige fundamento. Meu Deus do céu. Fundamento, processo. Vamos lá, gente. Fundamento, processo. E eu voltei o quê, gente? Mais uma vez. Fundamento, processo. E eu voltei o quê, gente?
resultado. O fundamento é seguir, o processo é obedecer e o resultado é seja transformado. E a gente vai falar sobre o que é ser transformado. O que é ser transformado? O que é desfrutar desse resultado? O que é desfrutar do efeito de eu seguir o fundamento de estar no processo? O que é que acontece? O que é ser transformado? João capítulo 3, versos 1 a 6. João 3, versos 1 a 6 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Noutra tradução eu gosto de dizer assim: importa nascer de novo. A conversa com Nicodemos, Jesus diz assim: Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. O que importa é nascer de novo. E por que isso importa? Porque ele diz assim, gente, presta atenção, palavra de Jesus, registrada por João. Jesus diz assim, olha, ninguém pode ver o reino de Deus. Digam comigo, gente, ver. Ninguém pode ver o reino de Deus. E ninguém pode entrar no reino de Deus, a não ser que ele nasça de novo. O que vem a ser reino de Deus? Reino de Deus é tudo aquilo que acontece no âmbito de Deus, ou seja, os princípios e valores que nós seguimos, as verdades de Deus, a justiça de Deus, a paz, ou seja, gente, tudo que vem de Deus, a segurança, a vida abundante, a saúde, a graça, o poder, tudo acontece no guarda-chuva, vamos chamar, no guarda-chuva chamado reino de Deus. Quando eu estou debaixo do reino de Deus, eu desfruto de paz, eu desfruto de alegria, eu desfruto de vida eterna, eu desfruto de quê? Da bênção de Deus. Deus garante o que é bênção quando a gente está no reino de Deus. E para que isso aconteça, ele diz assim, não dá para que isso venha acontecer na minha vida. Ou seja, você ver Deus, você desfrutar de Deus, você perceber Deus na tua vida é impossível se eu não nascer de novo. Se eu não nascer de novo. Ou seja, gente, quando eu sigo Jesus de forma séria, quando eu entro no processo, Deus diz assim, eu quero lhe transformar. Eu quero lhe transformar. E o que é ser transformado segundo a palavra? Ele diz assim, é uma experiência espiritual. É nascer do Espírito e da palavra. É nascer do Espírito e da palavra. E o que é uma vida no Espírito e uma vida na palavra? Quando é que essa experiência acontece? Por isso que quando a gente fala de igreja, gente, nós somos bem claros. Nós somos bem claros com relação à igreja. Nós não deixamos dúvidas do que é igreja. Igreja não é clube, igreja não é um lugar para uma palestra, igreja não é um lugar para uma palavra positiva, igreja não é um lugar para mentoria. Aqui você não vai receber coaching, embora coaching, mentoria, embora uma palavra positiva, embora uma palestra tenha o seu valor, igreja é um lugar onde a gente experimenta o poder de Deus, onde a gente experimenta o poder do Espírito, porque quem transforma é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito de Deus, quem faz eu mudar de vida, quem transforma a minha vida se chama Espírito Santo de Deus, pela palavra. E aí quando eu tenho a experiência do novo nascimento, o que é que acontece na minha vida? A minha mente é mudada. Romanos capítulo 12, versos 2, eu quero ler o verso 2. Romanos 12, versos 2, diz assim, não se amoldem ao padrão
Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vida transformada muda tudo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5,17, nós estamos o que é uma vida transformada. É uma vida que muda pela experiência do Espírito Santo, uma vida que muda pela experiência do lavar da palavra de Deus. Uma vida transformada é o que o Paulo fala, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é o que, gente? É nova criação. Noutra tradução diz assim, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em outra tradução diz assim, eis que se faz novo todas as coisas. Tudo se faz novo. Pelo que, gente? Não é pela nossa força, não é pela inteligência humana, mas por uma experiência do Espírito Santo de Deus. Pastor Brian Houston, ele tem uma frase incrível, eu amo quando ele diz o seguinte: quando o eterno toca o interno, o externo modifica. Vou repetir, e não vão dizer que é minha frase, gente. Olha aqui para mim, gente, olha aqui para mim. Quando o eterno toca o interno, o externo modifica. E aí, o que é uma vida transformada? Paulo dá detalhes. Efésios capítulo 4, versos 25 a 32. Uma vida transformada é alguém que, pelo Espírito Santo de Deus, pelo encontro com Deus, pela uma experiência com Deus, acontece isso. Efésios 4, 25, diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, porque você é nova criatura, porque Deus transformou a sua vida, e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Uma vida transformada, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se põe, ou seja, uma pessoa transformada tem domínio próprio. E ele diz, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, uma vida transformada, ela não é sobre errar, é sobre pecar. Uma vida transformada tem consciência daquilo que desagrada a Deus, ou seja, não dá lugar ao diabo, não dá espaço para o diabo, ele continua. O que furtava não furte mais, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para quê? Para quê? Para crescer, para ter mais e mais? Não, para quê? Tenho que repartir com quem estiver com necessidade. Alguém que tem a vida transformada é generoso. E aí ele continua, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Ou seja, quem é salvo, sai coisa boca da palavra, sai palavra, como é que é? Sai coisa boa da boca. Ai, pastor, foi sem querer. A Bíblia diz, não é uma religião, não é o seu líder, não é uma igreja. A Bíblia diz que quem é salvo tem um coração cheio de Deus, e a boca fala do que o coração está cheio. Se naquela hora que você não se controla, saiu. Mas saiu por quê? Porque o seu coração está com algo que não deveria estar. Um salvo fala coisa boa. Não é uma religião, não é regra, não é linguagem de crente, é linguagem de quem é salvo. Gente, é isso que acontece. O que é uma vida transformada? É alguém que teve uma experiência do Espírito Santo de Deus. Ele teve a experiência da palavra de Deus. Muda tudo, porque ele mudou
Muda tudo, por quê? Porque Deus mudou. Não é apenas uma mudança de hábitos, é uma mudança de coração. Amém, gente? Agora, se eu tenho um fundamento, se eu sigo o processo, Deus vai mudar a minha vida. Deus, eu vou experimentar mudança. E o que é mudança? Mudança de mentalidade. Mas por que ser transformado? Por que Deus quer transformar a minha vida? Anote aí, gente, porque para que você seja a imagem e semelhança de Deus. Para que você seja imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Vamos lá juntos? Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é mudança de mentalidade? Tudo muda por uma experiência, pelo novo nascimento, porque Deus mudou, porque Deus tocou, porque Deus mudou a minha vida. Mas por que Deus quer? Porque Deus quer que você volte ao plano original. Deus quer resgatar a versão original da sua vida. Eu e você, gente, a gente só funciona bem com o programa do céu. Não dá, outro programa não dá. Eu me lembro um dia que eu peguei meu celular e eu apertava para ligar, ele abria na câmera. Eu ligava na câmera, ele abria no WhatsApp. Eu tentava ir para alguma mídia ou Instagram, ele abria para ligar. Eu tentava ligar, eu tentava fazer uma coisa, ele começava a ligar sozinho. Eu tive que levar, e ele teve que ser totalmente zerado e implantado tudo novo. Vocês estão captando, gente? Ser transformado, essa experiência que Deus zera tudo na minha vida e na sua vida. Deus arranca tudo. Deus tira tudo, gente. Tudo aquilo que não convém, porque o pecado, escute, por favor, pecado, amplie a definição de pecado. Pecado não é simplesmente fazer aquilo que desagrada a Deus. O problema do pecado está em quem ele nos transforma, pelo fato da gente fazer coisa que desagrada a Deus. Em outra definição, pecado rouba de nós a nossa identidade. Pecado arranca de nós o nosso verdadeiro eu. Pecado rouba a sua identidade. Por isso que quando você faz algo que desagrada a Deus, e quando você para, você diz assim: caramba, isso aqui não sou eu. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que isso aconteceu comigo? Como é que isso aqui não sou eu? Isso aqui não sou eu. Ei, gente, mas Deus diz assim: olha, ei filho, me siga, obedeça, e você vai ver, eu vou restaurar a versão original. Deus vai fazer descer, e aí, gente, a gente vai funcionar bem. Por que eu preciso de transformação? Porque só o Espírito Santo de Deus resgata imagem e semelhança. Diga comigo: imagem e semelhança. Imagem e semelhança, mais uma vez, gente. E o que é imagem e semelhança? Imagem C, ou seja, natureza de Deus. Deus coloca em mim e em você a natureza dele. E qual é a natureza de Deus? Muita coisa, mas deixa eu falar algumas coisas que com Deus, pelo Espírito Santo acontece. O C, a natureza de Deus, tem paz. A natureza de Deus a gente começa a enxergar da perspectiva de Deus, sentir na perspectiva de Deus, se comportar na perspectiva de Deus, agradar a Deus. Por quê? Porque nós temos a natureza de Deus.
ser, desfrutar da natureza, semelhança, fazer, ter domínio próprio, ter capacidade, ter criatividade, realizar do ponto de vista de Deus, da capacidade de Deus. Por que ser transformado? Porque Deus quer resgatar a imagem e semelhança. Por que ser transformado? Para que você viva a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus. E eu vou ler mais uma vez agora o verso 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se há algo rico em Deus resgatar a imagem e semelhança, há uma riqueza na transformação. Se eu tenho um fundamento, se eu tenho um processo, vai acontecer, eu vou desfrutar, eu vou ver isso na minha vida. O que é que vai acontecer? Deus vai alinhar a minha vida ao plano dele. E qual é a importância, pastor, da vontade de Deus? Diga comigo, gente, vontade de Deus é igual ao propósito de Deus. Vamos lá, gente, vontade de Deus é igual ao propósito de Deus. E qual é a riqueza disso, gente? Porque o lugar mais seguro da terra se chama vontade de Deus. O lugar mais seguro da terra se chama propósito de Deus. É o lugar mais seguro da terra. Por quê? Porque é onde as coisas acontecem. Deus só age debaixo de propósito. Deus só age debaixo da palavra. Deus só age debaixo do plano dele. Deixa eu fortalecer essa linha de raciocínio. Jó, ele tem esse entendimento. Ele escreve ali no livro que leva o nome dele, Jó 42, 2. Presta atenção nesse texto, gente. Diz assim: bem sei que tudo podes. Jó 42, 2. Diz assim: bem sei que tudo podes. Vamos lá? Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Sei que podes fazer todas as coisas. Por quê? E nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Gente, agora presta atenção. Deixa esse texto aí, por favor. Deixa aí. Escuta aqui, gente. Vamos pegar o texto ao contrário. O texto ao contrário diz assim: o teu plano não pode ser frustrado. Vou repetir. Se eu pegar o texto ao contrário, diz assim: o plano de Deus jamais vai ser frustrado. E porque o teu plano jamais vai ser frustrado, tu podes fazer todas as coisas. Não, vocês não entenderam, não. Qual é a riqueza disso, gente? A riqueza está no seguinte: você quer ver o que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no teu coração. Pastor, eu já vi muita coisa de Deus. Você não viu nada ainda. Eu já tenho recebido de Deus. Você não viu nada ainda. Você não tem noção. Você não tem noção o que Deus tem preparado para ti. Você não tem noção do que é vida abundante. Você já tem experimentado. Você não tem noção. Porque no dia que você viver dentro de uma transformação do Espírito Santo de Deus, Deus vai resgatar o teu verdadeiro eu, Deus vai resgatar a tua verdadeira identidade e Deus vai aprumar a tua vida no plano dele. E quando você entrar no plano dele, Deus vai fazer e nada nessa terra vai barrar. Quando você estiver na vontade de Deus, não tem como as coisas de Deus serem frustradas na tua vida. Gente, quantas decisões estão sendo tomadas sem a gente levar em consideração o propósito de Deus? Fora do propósito de Deus, Deus não tem compromisso.
Não, você precisa ouvir isso de novo. Deus tem compromisso com quem está no propósito dele. Porque ele só age debaixo de propósito. Então não é sobre, escuta, não é sobre você ter planos e dizer, Deus abençoa os meus planos. É sobre, Senhor, quais são os teus planos que já são abençoados. E faz com que esses sejam os meus planos também. E aí você começa a entender algumas coisas. Por que a Bíblia diz que todos os nossos dias são escritos e determinados e nenhum deles existe? Porque quando a gente entra no plano de Deus, os dias que Deus tem para a minha vida, e na minha versão original, eu funciono debaixo do propósito de Deus. E você não tem noção do que é estar dentro do propósito de Deus. Estar dentro do propósito de Deus não apenas tem uma abrangência na minha vida. Quando eu entro no propósito de Deus, o propósito de Deus tem uma abrangência incrível. Deixa eu fazer uma coisa para você, gente. Eu acredito que você já conhece a minha história, um pedaço dela. O ano era mais ou menos 2004, 2005. Eu fui convidado para participar de um curso ali no Instituto Haggai. Você passa por uma série você tem que apresentar um projeto em inglês, tem que falar inglês, você passa por uma seleção com milhares de candidatos. E eu fui selecionado, passei 22 dias no Havaí, por conta do Instituto Haggai. Paga completamente tudo, manda passagem, manda tudo. Eu passei 22 dias ali. Foram momentos maravilhosos e muitas decisões na minha vida aconteceram ali. Quando eu voltei para o Brasil, estava entrando no cinema, indo num shopping, um determinado shopping aqui, e eu estava entrando nesse shopping e tocou o meu telefone. E era o diretor nacional do Haggai. E o diretor do Haggai chegou para mim e disse assim, Costanete, você tem uns minutos para falar comigo? Assim, um prazer. Ele disse, olha, o seu nome, quem me ligou foi o Piquet de Lee. Piquet de Lee era o vice-presidente mundial do Haggai. Um indiano, ele disse assim, o Piquet de Lee está convidando você para você ser a pessoa que vai tocar o nosso instituto no Havaí. Eles têm 2 bases, em Singapura e no Havaí. E assim, olha, nós queremos que você seja o responsável pela nossa base no Havaí, um convite para você trabalhar para a gente. A igreja tinha ali 200, 250 pessoas. E eu me lembro que quando eu peguei o telefone, naquela hora, aquela forma tranquila, aquela paz no meu coração, eu disse assim, olha, eu fico lisonjeado por vocês terem lembrado do meu nome. Eu vou agradecer ao Piquet de Lee, mas diga para ele que eu fico muito agradecido por ele lembrar do meu nome, mas eu estou no lugar certo, na hora certa. O meu chamado é para o Brasil. Eu tenho um chamado para cá, para essa cidade, e eu fico muito feliz de saber que esse é o meu lugar. Gente, peraí, só se eu falar uma coisa. O que você quer dizer com isso? Porque estar na vontade de Deus não é simplesmente fazer a coisa certa. Como assim, pastor? Estar na vontade de Deus não é simplesmente fazer a coisa certa, é fazer aquilo que Deus quer. Como assim? Eu acho assim incrível essas coisas assim que tem na palavra de Deus. Paulo estava pregando o evangelho. E ele foi pregar o evangelho. Quando ele foi pregar na Ásia, o Espírito Santo disse assim, vai não. Como assim? Pregar o evangelho e Deus disse assim, vai não. E ele insistiu. E Jesus disse assim, você está impedido de ir.
Não, vocês não estão acreditando, não. Deixa eu mostrar para vocês. Atos capítulo 16, versos 6 em diante. Atos 16, 6 em diante. Olha, gente, a importância de você estar debaixo de um propósito, debaixo da vontade de Deus. Assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido o que, gente? Impedidos pelo quê? Pelo Espírito Santo. Impedido de quê, gente? Pregar. Ele está fazendo a coisa certa. De pregar a palavra na província da Ásia. Lá tinha gente precisando, tinha gente necessitada. E eu acredito que Paulo deve ter dito assim: não, tem alguma coisa errada, eu vou insistir. Verso 17: e quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu. Olha para cá, gente. Ser transformado é Deus trazer a versão original. E a gente funciona só com a versão original. Ser transformado por quê? Porque Deus quer alinhar a minha vida e a sua vida no propósito dEle. E alinhar a minha vida no propósito dEle não é só fazer aquilo que é certo. É fazer aquilo que Deus quer. Na minha história, eu ia fazer a coisa certa, Davi. Eu ia fazer a coisa certa. Eu não ia fazer coisa errada. E por que às vezes a gente é impedido de fazer coisa certa, gente? Parece uma... Eu lacei, meu irmão. Eu só sei de uma coisa. Deus tem um propósito que a gente nem imagina. Quando a gente alinha a nossa vida ao propósito dEle, Ele não quer apenas que você faça a coisa certa, mas que você faça a vontade dEle. E a vontade dEle, você não tem noção do que pode acontecer. Por causa disso, gente, eu estou hoje aqui. E se eu tivesse ido, eu não teria participado do que Deus fez na vida do Davi, ou da Dani, ou do Vitor, na vida do Tiago, na sua vida. Você tem noção, gente? Ei, você está decidindo. Tem coisas sérias na sua vida, você está decidindo, sem conhecer a vontade de Deus. Agora, quando você começar a seguir, obedecer e deixar que o Espírito Santo cuide da sua vida, Ele vai alinhar a sua vida à vontade dEle, e você vai ver coisas incríveis que vão acontecer na sua vida, porque Ele tem preparado para a sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Por que ser transformado? Para Ele resgatar a imagem e semelhança. Por que ser transformado? Ele alinhar a minha vida. A vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra. Para que ser transformado? Para que tudo e todos ao seu redor sejam transformados. Para que tudo e todos ao seu redor sejam transformados. Para que ser transformado? Eu amo esse texto. Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus 5, verso 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Gente, presta atenção nesse texto, é importante. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que ser transformado? Deus quer brilhar na sua vida. Deus quer fazer você brilhar. Deus quer que você
através da sua vida as pessoas vejam Jesus, vejam Deus. E o meu testemunho, o seu testemunho, é a maior autoridade para a gente falar de Jesus para as outras pessoas. Chega, gente. Chega. Chega. Que não seja na minha vida e na sua vida. E as pessoas vinham dizer assim, não, eu não quero. Como é que esse cara fala de Jesus para mim? Olha aí a vida dele. Como é que essa pessoa fala de Deus? Olha aí a vida dele. Chega. A gente precisa dar um basta. E que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua vida. Não é que a gente seja perfeito, gente. E não é um convite para não é um convite para a perfeição. Mas é um convite para deixar o Espírito Santo agir na minha vida. E seja Ele, é o Espírito Santo de Deus que vai dizer assim, ei filho, não faz isso não. Porque se você me obedecer, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter autoridade. Ei filho, não vai para isso não. Isso aqui não é para ti não. Ei filho, não fala isso não. Não entra nessa não. Filho, pula fora disso. Ei filho, o que aí? E aí as pessoas vão olhar para mim e para você e dizer assim, caramba, eu conhecia esse cara, bicho. Eu conhecia o que é que ele fazia, o que é que ele dizia, como ele se comportava, como é que ele falava, como é que ele pensava, como é que ele reagia. Cara, Jesus mudou essa vida. Deus mudou essa vida. E o que é isso, gente? Na prática, Jesus diz assim, para que ser transformado? Para que brilhe Jesus na minha vida e na sua vida. E as pessoas dizem assim, se Deus transformou Ele pode transformar a minha vida. Se aconteceu com Ele, pode acontecer comigo. Eu e você, a gente chegar para os nossos amigos, nossos familiares, sem precisar falar nada, só com a nossa vida, e disser assim, ei, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, escute, receba de Deus essa palavra. Você não é uma pessoa comum. Vou repetir. Você não é uma pessoa comum. 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 Deus comprou você com sangue. Deus te resgatou. Você não pode se comparar a esse mundo. Você não pode viver como esse mundo. Você não pode se comportar com esse mundo. Você não pode se amoldar a esse mundo. Hoje Deus está aqui dizendo, filho, eu tenho algo para a tua vida, eu quero te transformar. E você ser uma pessoa que as pessoas vão olhar para a sua família, vão olhar para os seus negócios, vão olhar para as suas atitudes, vão olhar para as suas palavras, vão olhar para onde você, o seu comportamento, assim, isso tem Deus, essa pessoa tem Deus, essa mulher tem Deus, essa pessoa tem Deus, essa pessoa tem Deus, e vão glorificar o Senhor Jesus Cristo. O que é? É uma mente transformada, vida nova, tudo muda. Meu interior muda, por isso meu exterior muda. Por quê? Para eu viver minha versão nova em Deus. Para quê? Para entrar no lugar mais seguro, à vontade de Deus. Para quê? Para que todos sejam transformados ao meu redor pelo meu testemunho. Como ser transformado? Deixa eu ler esse texto e eu termino. João capítulo 15, versos 1 a 8. João 15, 1 a 8. João 15, versos 1 a 8. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Isso aqui não é instituição videira, não é propaganda na nossa igreja. Ele está falando, se comparando como uma planta.
vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É a base da nossa frase: só damos certo com Jesus. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como ser transformado? Em Jesus. Em Jesus, gente. Em Jesus. E aí a gente vai perceber uma coisa, gente, ó. Jesus é o caminho a ser seguido, é o fundamento. Jesus é a verdade a ser seguida, processo. Jesus é a vida que transforma. Como é que eu sou transformado? Em Jesus. Em Jesus. Diz assim, olha, você só dá certo se estiver em mim. Gente, eu não sei você, mas se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não saberia onde estava. Eu não sei você. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu nem sei se eu estava com a minha família. Nem sei se eu tinha família. Se eu não tivesse Jesus na minha vida, gente, não teria paz tão importante para momentos difíceis na nossa vida. Se eu não tivesse Jesus, como seria a minha eternidade? O convite hoje aqui é você amar Jesus. O convite hoje aqui é você seguir Jesus. Ei, gente, e aí você... E aí? E agora? E agora, Costa Neto? E agora, Paulo? E agora, Ricardo? E agora, Tereza? E agora, pastor? O que é que eu faço? Segue. Obedece. Seja transformado. E depois... Espera aí, gente. Ser transformado. E agora? Continua seguindo. Continua obedecendo. Seja cada vez mais transformado. E depois, segue. Obedece. Seja transformado. Fundamento. Processo. Resultado. E depois, continua seguindo. Continua obedecendo. Continua sendo transformado. Obedece. Essa é a jornada. E como é que eu faço isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele diz assim: sem mim você não pode fazer nada. Vamos ficar de pé.